Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos guardado, nos ajudado a chegar, a caminhar nessa terra. Hoje nós vemos que o Senhor, na sua infinita misericórdia, dia a dia, o Senhor está sempre nos chamando para ter um viver mais íntimo com Ele, um viver de mais união com Ele, mais próximo a Ele, porque as coisas de fora visam nos tirar dessa comunhão. Mas o Senhor está sempre nos trazendo de volta. A oração, ela nos ajuda nessa questão de voltarmos ao Senhor. A palavra nos ajuda a voltar ao Senhor. Hoje, as circunstâncias que as pessoas têm vivido aí, à sua volta, que têm enfrentado, que o mundo, de forma em geral, tem vivido, tem sufocado, tem gerado medo, tem gerado angústias, tem gerado sentimentos de insegurança, ninguém sabe o que vai ser amanhã, tem gerado pânico. E até mesmo no mundo aí, muito suicídio. As pessoas não veem esperança, para elas chegou o fim da linha e acaba com a própria vida. O clima de tensão que paira aí hoje no mundo, ele oprime. A tensão, a pressão é grande, ele oprime as pessoas, fazendo com que elas entrem em pânico, em medo. Hoje em dia, as coisas andam tão difíceis que se uma pessoa tosse perto de você, você já fica apavorado. Se uma pessoa está com uma tosse, uma dor de garganta, ela já entra em pânico. Ela já se vê lá na frente, numa situação de morte. Então, assim, são tantas notícias ruins que você recebe o tempo todo no celular, na internet, onde for, que acaba, nós, como igreja, os filhos de Deus, também a gente acaba sendo atingido por esse clima de pânico que paira aí hoje. E aí, irmãos, quando a gente é atingido por essa situação, nesse momento, nós somos levados para o Senhor. Eu tenho certeza que na experiência dos irmãos, sempre que vem uma situação de dificuldade, nós nos voltamos ao Senhor. É só a gente ser atingido por qualquer situação, nós somos levados de volta para o Senhor. Às vezes a gente está indo tudo tranquilo, né? Está indo tão bem, de repente vem uma situação de fogo, a gente se volta ao Senhor, a gente ora diferente, a gente lê a palavra diferente, a gente fica quebrantado na presença do Senhor. Isso apenas mostra que em todas as circunstâncias, o Senhor visa nos trazer de volta para Ele. Esse é o propósito do Senhor, é nos trazer de volta para Ele, sempre para Ele, sempre. Então, nada do que tem acontecido aí fora, irmãos, nada do que tem acontecido na sua vida, nada do que tem acontecido na minha vida, nada disso foi em vão, é em vão. Nada. Eu sempre falo isso para os irmãos que na vida do crente não tem coincidência, não tem destino, não tem acaso. Tudo tem propósito, tá? Não esqueça disso não, irmãos. Tudo tem um propósito. Tudo. O Senhor permite situações no nosso viver com propósito. Tudo o Senhor visa um propósito. Você crê nisso? Você crê que o Senhor, tudo que sobreveio sobre você tem um propósito? Romanos fala, né, que sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, então coopera para o nosso bem. E aí? E agora? Nós sabemos ou não? Quando surgem situações, nós sabemos disso ou não? Ou essa palavra nessa hora se torna uma teoria e a gente entra em parafuso, em pânico, em desespero, em medo, tristeza? Filipenses 4, versículo 4, diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, você olha na palavra, você vê que isso é um mandamento da palavra. Alegrar no Senhor é um mandamento da palavra. Alegrai-vos no Senhor. E nessa hora, quando a palavra vem nos dizer essa porção, não interessa a situação que está à nossa volta. Não interessa o que eu esteja vivendo. Não interessa o que você está vivendo, irmão. A palavra fala, alegrai-vos no Senhor. A palavra sempre diz,
Alegrai-vos no Senhor. Lembre-se disso, irmãos. Quando estiver em angústia, quando você estiver em sofrimento, quando você estiver em tristeza, quando estiver sem esperança, lembre-se assim, a palavra diz, alegrai-vos no Senhor. Esse alegrar não é botar um sorrisão no rosto, sair pulando de alegria, sabe? Esse alegrar no Senhor não é, tô feliz, né? Não é aquela coisa exterior que sai de radiante de alegria. Não é isso, irmãos, que a palavra fala. Não é sair dando pulo de alegria. Não é isso. Se a situação está difícil, irmãos, ninguém faz isso. Se você está debaixo de uma tribulação, você não vai sair sorrindo e dando pulo de alegria. Isso é hipócrita. Não é isso. Esse alegrar, que a palavra fala, é no Senhor. Esse alegrar é encontrar paz na tribulação. Esse alegrar é encontrar consolo, é encontrar esperança. Esse alegrar aqui é encontrar segurança, que é justamente o que não há no mundo, o que as pessoas que não têm Deus possuem. Quando você estiver pensando que tudo virou de perna para o ar no seu viver, lembre-se, há o Senhor. E por haver o Senhor na nossa vida, nós acabamos de cantar aí, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se Ele não vivesse, eu estaria perdido. Mas como Ele vive, como há o Senhor, eu posso crer. Então, eu posso, irmãos, eu posso. É possível, porque está escrito na palavra, é possível me alegrar no Senhor na dor. Eu me alegro no Senhor na angústia. Eu me alegro no Senhor na sofrimento. Eu posso me alegrar no Senhor na doença. Aí você pensa, puxa, mas essa doença é para a morte. Mas mesmo assim, eu posso ter consolo no Senhor. Eu posso encontrar no Senhor o consolo que eu preciso nessa hora. Tudo isso visa nos fazer voltar ao Senhor. Você vê em Salmo 119, versículo 71, fala, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom eu ter eu passado pela aflição. Irmãos, que loucura isso, né? Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Somente, irmão, sabe quem pode falar isso? Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Sabe quem pode falar isso, irmãos? Somente o homem espiritual. Só o homem espiritual pode falar uma loucura dessas. Como que eu posso falar que é bom passar por aflição? Porque na aflição nós aprendemos a vontade do Senhor. É na aflição que aprendemos os decretos do Senhor, a vontade do Senhor. Então, nessa hora, irmãos, na hora da aflição, na hora das dificuldades, é o momento de crer. Eu preciso crer. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se a palavra diz para eu me alegrar, eu preciso crer. E quando a palavra diz isso, alegrai-vos sempre no Senhor, ela não está considerando as suas circunstâncias. Sabe? O que você está passando, ela não está levando isso em consideração. A palavra não está se atendo ao ambiente à sua volta. Ela não está preocupada com isso. O Senhor não está falando assim, olha, se tiver tudo bem, aí se alegra. Se você tiver com saúde, beleza, se alegre. Se você tiver com dinheiro no banco, trabalhando, ótimo, a família vai bem, pode se alegrar. Não é isso. A palavra não está considerando o ambiente, as circunstâncias que você está vivendo. Ela apenas diz, alegrai-vos no Senhor. Não é alegrar porque você está saudável, porque tem bom trabalho, porque tem dinheiro, porque está tudo bem, não. Como é que você vai se alegrar no Senhor? A palavra fala, alegrai-vos no Senhor. Mas aí, tem o próximo versículo. Como é que é possível, Senhor, então, eu me alegrar no Senhor? Outra vez digo, alegrai-vos. Como é possível? O versículo 5 fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aí é o segredo, irmãos, da nossa alegria. Perto está o Senhor. Não importa o que nós temos vivido como igreja. Perto está o Senhor. O Senhor está tanto perto quanto a sua volta, que se aproxima,
quanto agora, hoje, nesse momento que você está aí ouvindo. O Senhor perto está. Você está doente? O Senhor está perto. Você está com necessidades nesse momento? O Senhor está perto. Você está passando por situação de morte? O Senhor está perto. Quando nós estivermos, irmão, passando por tudo isso, dificuldades, provações, tribulações, lembre-se disso. O Senhor está perto. Isso é um exercício da fé que nós temos que praticar constantemente. Orar sempre esses versículos, essas porções e repetir de coração, o Senhor está perto. O fato do Senhor estar perto, ele tem que ser suficiente para nós. O fato do Senhor já estar perto. Talvez você esteja ouvindo isso e pense assim, esse discurso do André aí é só teoria, né? É muito bonito, quero ver só na hora do fogo. Irmãos, na hora do fogo, eu quero que cada um lembre para mim isso que eu estou falando para vocês hoje. Quero que vocês me lembrem, André, o Senhor está perto. Tá? Eu preciso também disso aqui. A única esperança que nós temos na hora da prova é o Senhor. Não tem outra coisa. Acho que é de conhecimento dos irmãos, a minha irmã, 12 dias atrás, teve um AVC. Passou um dia normal, fez as rotinas do dia, normal, e no final do dia passou mal, já internou, já foi para cirurgia, tinha tido 2 AVCs, o AVC hemorrágico e o isquêmico. Ficou ali naquela condição, pegou todo mundo de surpresa, a família, a gente fica tudo assim, meio sem chão na hora que vai chegando as notícias, ela tá lá nos Estados Unidos, a gente não estava aqui perto. E aí espera 2 dias, os médicos têm que esperar mais um pouco, aí você espera 2 dias, 3 dias, aí no 4º dia o médico chega e dá um laudo desenganando completamente. Fala que para eles não tem mais nada para fazer. É quadro irreversível. Aí quando chega aquela notícia, sabe aquela hora, irmãos, que chega aquela notícia que você não quer? Aquela notícia que você não quer ouvir? Aí chega aquela notícia assim, ó. A única coisa que não deixa você ficar louco, desesperado, né? A única coisa que não deixa você perder a moderação, que essa palavra é equilíbrio. A única coisa é saber que nessa hora o Senhor sabe de tudo. E que Ele está perto. Sabe, o Senhor sabe. Quando eu fiquei sabendo disso, eu ficava repetindo assim para mim, o Senhor sabe. Para nós é tudo surpresa, mas para o Senhor Ele sabe. Aí, passado mais uns dias, os médicos dizem que foi feita uma biópsia do cérebro e constatou um câncer. Extremamente raro, um câncer extremamente agressivo, que se você tratar, que dá de vida aí 3 meses a 1 ano se tratar, dependendo de cada um, cada situação. Então, quer dizer, só notícia uma atrás da outra, assim, sabe? Que foi esse câncer que foi o responsável pelo AVC. Eu já estava até achando que era culpa do Covid, mas não tem nada a ver. Aí quando você olha isso, você fala, ó, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Aí a gente fica assim, totalmente, deixando tudo nas mãos dele. Aí você vai orar e fala, Senhor, tem misericórdia. Porque você vê que a vida é frágil, você vê que você está aqui, e de repente você não está mais. Então a única esperança que a gente tem é saber que o Senhor está conosco. Sabe? É saber que a gente tem um Pai, saber que a gente tem a vida. É o fato da gente saber que ainda há esperança, mesmo diante da morte. Isso é a única coisa que traz consolo. É saber que tem a ressurreição. E que em breve nós vamos estar com o Senhor para sempre. Que tudo que nós estamos vivendo aqui está para acabar. Tão perto está o Senhor. Ter a presença do Senhor, irmãos, é essencial e já é tudo que nós precisamos. Quando o Senhor responde para Moisés, ele disse assim, em Êxodo 33:14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É o que dá descanso hoje, é ter a presença do Senhor. A minha irmã está viva, diz o médico que não vai acordar mais, e nós aqui estamos orando. Orando para o Senhor
Ou faz um milagre e restaura tudo, um milagre, ou dá descanso para ela. Que a vontade do Senhor vai ser feita, eu não tenho dúvida disso. Mas agora é hora de crer e descansar no Senhor. Existe a tristeza, existe sabe, a dor, mas lá no fundo existe o consolo e a paz. É aquela coisa, você se alegra no Senhor. É só no Senhor. Não é em circunstâncias, é no Senhor. Olha para fora, tá tudo ruim, mas lá dentro, toca na paz. O Senhor falou, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É a presença do Senhor nessa hora que nos dá descanso, que é justamente o que o mundo não tem, que as pessoas do mundo não têm. Nós temos, porque nós temos um Pai. Se está escrito isso, irmãos, é porque eu preciso crer. Eu creio. O que nós precisamos nessa hora é só crer. Não depende de circunstâncias. É o que está escrito. Eu creio. Quando você vê aquela porção de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda assim, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Olha só, irmãos, ainda que a figueira não floresça, a figueira não floresceu, não teve fruto na videira, o produto da oliveira não virou nada, os campos não produziram nada, as ovelhas foram arrebatadas, foram roubadas do aprisco, os currais não tem mais nada, não tem gado, não tem nada. Irmãos, acabou tudo. Olha essa situação, acabou tudo. A situação é horrível. Aí vem, todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Alegria, irmãos, lembre-se disso. Alegria não é nas circunstâncias. Nós, como igreja, como filhos de Deus, nós tocamos o que é invisível. Nós tocamos o que é espiritual. A gente tem uma mania muito humana de se alegrar com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente toca. E o Senhor está sempre nos ensinando a viver pela fé, a tocar no invisível, a tocar naquilo que não se vê. Nessa situação de Abacuque está tudo ruim, está péssimo, está péssimo. Todavia, ele disse, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Deus é a minha fortaleza. E fala aqui assim, finalzinho, fala, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ou seja, andar elevado, né, que permanece no alto. Não é quando a gente está debaixo de tristeza, de opressão, a gente abaixa a cabeça, a gente fica, né, no canto, a gente fica, a palavra vem nos pôr para cima, ela vem nos fazer andar no meio de uma situação dessa. Olha que situação. Ela vem nos fazer andar com confiança, porque os nossos olhos estão sempre para o alto. Nós somos um povo do alto, nós somos do Senhor. Nós temos a vida que os outros não têm. É a vida eterna, a vida de ressurreição, a vida santa, a vida poderosa. Isso, irmãos, faz toda a diferença na nossa vida, no nosso viver. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim, 4:8, ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha, irmãos, em tudo.
Paulo já havia falado isso, a palavra deixou isso escrito há tanto tempo, e hoje nós vemos que nós temos vivido isso em tudo. Somos atribulados, nós ficamos perplexos, perseguidos, abatidos. Mas nós nunca devemos ficar angustiados, desanimados, desamparados, e nunca vamos ser destruídos. E aqui fala que ele leva sempre no corpo o morrer de Jesus, para que essa vida do Senhor se manifeste em nosso corpo. Isso é o mistério da piedade, irmãos. É Deus manifestado na carne. Eu levo o morrer no corpo para que a vida que há em nós seja manifestada no dia a dia. Manifestada no nosso falar, no nosso testemunho, no nosso viver. Porque, Paulo fala, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte. Essa entrega à morte é por uma causa. É por causa de Jesus. Para que essa vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É para isso. Isso é o mistério da piedade. Deus quer aparecer no nosso viver. E para isso, e por causa disso, ele permite circunstâncias que no nosso homem natural a gente não quer. Mas quando a gente vai para o homem espiritual, nós tocamos e falamos amém. Tudo, irmãos, como eu disse agora há pouco, tudo que acontece no nosso viver tem um propósito. Qual é o propósito? Gerar vida. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tudo, irmãos, que nos sobrevém, tudo que está sobrevindo a nós, tudo que nós estamos passando, é para gerar vida. É para destruir fortalezas do nosso ser natural, para que o homem espiritual apareça e gere vida. Você consegue, irmãos? Você consegue ver isso? Consegue perceber isso? Ou isso que eu estou falando é ruim de ouvir? Puxa, André, achei que você ia falar mais de oração. Eu sei que os irmãos leram a semana, os irmãos viram todos os aspectos da oração. Oração individual, oração coletiva, o ministério da igreja da oração. Os irmãos estão sabendo, os irmãos leram. E a oração visa isso, trazer essa realidade de Deus para nós. Para que quando justamente estivermos passando por situações dessa forma, a gente possa ver com esse olhar espiritual. Você consegue perceber isso? Você consegue alcançar isso que eu estou falando, irmão? A nossa mente assimila isso que eu estou falando. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Olha só o que Pedro fala para nós aqui, o Espírito Santo por meio de Pedro. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Eu preciso armar a minha mente de que eu posso sofrer. Você olha e fala, irmãos, o homem natural, quando olha isso, fala assim, isso é loucura. Isso é masoquismo. A pessoa querer sofrer, se armar no pensamento de sofrimento. Mas tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento de sofrer na carne. Cristo não é o nosso exemplo, irmãos. Cristo é o nosso exemplo. Então, irmãos, a única maneira, guarde bem no seu coração, irmãos, a única maneira de você encontrar paz na tribulação, a única maneira de você encontrar paz na dor, consolo na dor, na tristeza, a única maneira, irmãos, e não tem outra maneira. A única forma é aceitá-la dentro da vontade de Deus. Deus sabe. É assim que a gente toca. Na paz, no consolo, na esperança. É saber que Deus sabe. Se o meu pensamento não estiver assim nessa hora, é só sofrimento. Só. Porque qual o pavor da humanidade? O grande pavor do homem, qual é? A morte. A morte, ela causa o pavor em todo ser humano. E a palavra fala que o Senhor venceu a morte. A
A palavra pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde é que está o teu aguilhão? Cadê? Ela foi destruída, irmãos. E isso, para nós, nessa época, tem que ser desfrutável e real. Tem que ser real. Não pode ser apenas uma palavra, mas tem que ser a minha vida nessa hora. E os irmãos me lembrem sempre disso também, tá? Me lembrem sempre disso. O maior pavor do homem é a morte. Agora, se isso deixar de ser um pavor na nossa vida, irmãos, certamente nós vamos ser livres. Nós vamos tocar na realidade. Romanos 12, 2 fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu pergunto para os irmãos, como dizer diante da morte que a vontade do Senhor é boa? Como dizer diante da morte que a vontade do Senhor é agradável e perfeita? Como é que você pode dizer diante da doença que a vontade do Senhor é perfeita e agradável? Como é que nós vamos dizer diante da aflição que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita? Como é que quando chega um laudo médico desenganando quem você ama, como é que eu vou falar nessa hora que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita? Só tem um jeito, irmão. Só tem um jeito. Com a mente renovada. A mente precisa ser renovada. Esse é o homem espiritual. O homem natural não aceita isso, não. Por isso nós temos que procurar, na época que nós estamos vivendo, sabendo que nós vivemos os últimos dias, nós precisamos viver uma vida espiritual. Nós trabalhamos, sim. Nosso viver social continua, a gente tem relação, a gente com o mundo, com as pessoas, a gente está envolvido. Mas nós só estamos aqui, na esfera na superficial, porque a nossa realidade é com as coisas do alto, é com as coisas espirituais. Só assim a gente pode enfrentar. Só assim a gente pode dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A palavra aí fala, transformai-vos, e a minha transformação vai ocorrer pela renovação da minha mente. O mundo tem, a era tem um curso, e nós precisamos ir para o outro lado. Se ele fala sim, nós falamos não. Se ele fala não, nós falamos sim. Aí a gente mantém uma renovação constante da mente para tocar nessa questão de que a vontade, olha só, para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só tem uma forma, é com a mente renovada. Com a mente velha, irmãos. Nós somos atacados o tempo todo na mente, o tempo todo a gente é bombardeado, a gente acaba envelhecendo. A ação da morte acaba nos afetando e a gente acaba envelhecendo muitas vezes. Nós ficamos velhos e nessa hora a gente fica incrédulo. E aí, nesse momento de incredulidade, a gente pode se revoltar contra Deus, pode falar um monte de bobagens. Por isso, nós precisamos lembrar disso, a minha mente precisa ser renovada. Quando a gente entra nessa situação de incredulidade, a gente já não alcança mais a soberana vontade de Deus. A gente não consegue mais tocar nisso. Tudo fica ruim. A gente não consegue mais entender a vontade. A gente sabe, a gente fica chateado com o Senhor. Eu digo com o Senhor. Com as circunstâncias você pode ficar chateado, mas com o Senhor nunca. Mas a gente quando entra quando a morte começa a atuar e a gente não volta, não renova, a gente não busca a palavra, a gente dá lugar para esse tipo de morte, a gente realmente começa a ficar contrariado. Quando você vê 1 Coríntios 2,14 fala, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, as coisas de Deus, e nós somos de Deus, nós ouvimos palavras de Deus, nós recebemos porções de Deus, tudo que nós ganhamos é de Deus. Isso aqui, irmãos, a palavra, ela é de Deus. E eu só vou aceitar isso aqui, só vou aceitar a palavra por meio do homem espiritual. O natural não, a palavra fala, não aceita.
O homem natural não entende. E por não entender, isso é loucura. Eu não quero saber disso. Mas nós não somos esse povo. Nós somos os filhos de Deus. Nós temos a vida de Deus. Nós ganhamos a vida do Pai. Nós não somos, nós temos a vida espiritual. E esses dias que nós estamos vivendo tem nos chamado para sermos mais espirituais ainda. Para permanecermos com a mente renovada. Porque se nós ficarmos com a mente envelhecida, nós vamos ter dificuldades de desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos ter muita dificuldade. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Abrir o nosso coração ao Senhor. É quando entrares no teu quarto, trancada a porta, ali você se derrama ao Senhor em oração. E Ele vai fazer uma renovação na nossa mente. Ele vai fazer tudo novo no nosso viver. Tá? Ele vai nos fazer ver como Ele vê. Porque nós temos o Espírito de Deus. As circunstâncias à sua volta, irmãos, podem não mudar nada. Tá? Mas pode não mudar nada em volta de nós. O que vai mudar somos nós, a forma de vê-las. Nós vamos ver a circunstância com outra ótica. Com a ótica de Deus. Aí nós vamos tocar no consolo. Nós vamos tocar na esperança, nós vamos tocar na vida, nós vamos tocar na paz, nós vamos tocar na ressurreição. Isso é um viver celestial. É isso que o Senhor deseja e quer para nós. Nós vimos essa semana, em 1 Timóteo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Antes de tudo. É assim que é a nossa vida. Antes de tudo, nós oramos. Antes de tudo, nós nos abrimos ao Senhor. Nós vamos primeiro a Deus. Antes de eu falar uma palavra de murmuração, eu vou falar com o Senhor. Antes de eu deixar sair uma bobagem. Antes de eu começar a ficar incrédulo. Antes de eu começar a me revoltar. Espera aí, deixa eu falar com o Senhor. Eu vou me achegar ao Senhor. Suplicar. Eu vou orar, eu vou interceder e, acima de tudo, meu coração vai ter ações de graça. Ou seja, tocar no consolo de Deus, tocar na paz de Deus. Em todo o nosso viver, irmãos, todo ele, o nosso viver tem que ser precedido de oração. E você olha, há uma distinção muito grande entre o cristão que ora do cristão que não ora. As circunstâncias do dia a dia manifestam quem é o cristão que ora e quem é o cristão que não ora. Que nós possamos ser os cristãos que oram, que tem aquele momento com Deus, que tem aquela intimidade com Deus. Como Jesus falou em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás ao teu Pai que está em secreto. Esse momento é a nossa oferta a Deus. Ofertar esse tempo para falar com o Senhor. Jeremias 29:12 fala, então me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você crê nisso, irmãos? Eu creio. Por isso eu busco o Senhor. Eu busco o Senhor. Falo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu vi uma frase muito bonita no Alimento Diário essa semana que fala, orar é se colocar ao lado de Deus e declarar que nós queremos o que Deus quer. Orar é se colocar ao lado de Deus e declarar que nós queremos o que Ele quer. Nós podemos falar isso, irmãos? Ainda que venha doer, certas vezes, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Efésios 3:20 fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que eu estou pedindo, tudo aquilo que eu estou pensando. Conforme o poder, existe um poder que está operando em você, irmão. Creia nisso, existe um poder que está operando em você, que está operando em mim. É o poder de Deus, irmãos, na nossa vida, no nosso viver. Ele opera dia a dia. Ele opera. Nós vemos quantas dificuldades os irmãos têm passado. A gente vê no grupo do WhatsApp os irmãos pedindo oração. Quanta tribulação.
quanta angústia, quanto sofrimento. Mas existe um poder operando em cada um de nós nessa hora. E esse poder nos faz viver uma vida de ressurreição. Esse poder nos faz levar para o alto, nos leva para o alto. E nos faz tocar na paz de Deus. Sabe? 1 Pedro 4,7 diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A versão da palavra revista e corrigida fala que já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Agora é hora de nós estarmos vigilantes. Por quê? Porque o fim está próximo, irmãos. O fim está próximo. As duas melhores maneiras de nós vigiarmos é lendo a palavra de Deus e orando. É isso que vai nos ajudar. Ser vigilante. Vigiar não é só contra o pecado. Vigiar contra os pensamentos de incredulidade, contra a morte que atua para nos levar para a incredulidade, para a tristeza, para o desânimo, para a depressão, para a angústia. Sabe, a oração vai nos guardar de sermos enredados, de sermos iludidos. A oração, a leitura vai nos guardar de sermos enfeitiçados, de sermos enganados por essa era que nós estamos vivendo. Essencial isso no nosso viver. Agradeço a Deus porque eu tenho Ele. E Ele tudo sabe. E é nessa hora que a gente agradece por ter um Deus que está vendo o que nós estamos passando. E a minha esperança é logo, logo estar ali com Ele. Eu já amava, sabe, Senhor? Eu já amava a volta dele. Agora eu amo mais ainda. Senhor, nos abençoe. Jesus é o Senhor. Amém.